a humanidade não está voltando para a Lua, porque na prática, ela nunca conseguiu simplesmente tratar aquele lugar como algo resolvido. Mais de 50 anos atrás, em plena Guerra Fria, com tecnologia primitiva comparada à atual, o ser humano fez o impossível, atravessou o vazio do espaço e pisou em outro mundo. Isso deveria ter sido apenas o começo, mas não foi. Foi o começo e, ao mesmo tempo, o fim. Depois das missões Apollo, tudo parou, sem continuidade, sem evolução direta, sem presença humana. Como se de repente, aquilo que parecia o próximo passo lógico tivesse se tornado um risco desnecessário. E essa é a primeira falha na história que sempre nos contaram. Porque avanço tecnológico não funciona assim. Você não chega em um lugar, domina o processo e simplesmente abandona por décadas, a menos que exista um motivo forte o suficiente para justificar esse silêncio. Agora, corta para o presente. A NASA anuncia a missão Artemis II como o grande retorno da humanidade ao espaço profundo. 4 astronautas, uma cápsula extremamente avançada, uma viagem que vai ultrapassar qualquer distância já percorrida por humanos nos últimos 50 anos. Mas com um detalhe que muda tudo. Eles não vão pousar. Depois de meio século, depois de toda a evolução tecnológica, depois de toda a expectativa, eles vão apenas orbitar. E isso não é um detalhe técnico, isso é um sinal. Porque se você já fez algo antes, fazer menos depois não é progresso, é cautela, é hesitação, ou pior, é respeito por algo que não pode ser tratado como antes. A explicação oficial fala em testes, segurança, validação de sistemas. E sim, isso faz sentido, mas não explica o cenário completo, porque enquanto essa narrativa é apresentada ao público, outra realidade acontece em paralelo. Uma nova corrida espacial está em andamento, não declarada da mesma forma que na Guerra Fria, mas muito mais intensa. Estados Unidos, China, empresas privadas, todos convergindo para o mesmo destino. A Lua deixou de ser passado, ela virou prioridade, e prioridades globais nunca são definidas por acaso. Nunca são movidas apenas por curiosidade. Existe sempre algo em jogo, algo estratégico, algo valioso, ou algo que precisa ser entendido antes que seja tarde. E é exatamente aqui que o desconforto começa. Porque ao mesmo tempo em que existe urgência para voltar, existe um cuidado evidente em como voltar. Como se a humanidade estivesse se aproximando novamente de um lugar que já conhece, mas que por algum motivo não pode mais ser tratado da mesma forma. E quando você olha para esse padrão, décadas de ausência, retorno repentino, avanço controlado, múltiplos atores envolvidos, a pergunta deixa de ser sobre tecnologia, deixa de ser sobre exploração e passa a ser sobre intenção. O que realmente mudou para que depois de tanto tempo a Lua voltasse a ser tão importante assim? E mais importante ainda, o que aconteceu lá atrás que fez a humanidade simplesmente parar? Porque uma coisa é certa, se essa história fosse simples, ela não teria ficado em silêncio por mais de 50 anos. E se esse retorno fosse apenas um novo começo, ele não começaria com tanto cuidado, nem com tantas perguntas sem resposta. E é exatamente aqui que a história começa a sair do controle da versão oficial e entra em um território onde as perguntas deixam de ser curiosidade e passam a ser incômodo real. Porque enquanto a maioria das pessoas acompanha a missão Artemis II como apenas mais um avanço tecnológico, existe um outro lado crescendo silenciosamente, alimentado por dúvidas que nunca foram completamente respondidas. E esse lado não está interessado em aceitar respostas simples. Ele quer entender o que realmente aconteceu lá em cima. Porque ao longo dos anos, registros das missões Apollo foram analisados de forma obsessiva por pessoas ao redor do mundo. Áudios, transcrições, relatos técnicos,
tudo sendo revisitado inúmeras vezes. E em meio a esse material, surgiram pontos que chamaram atenção, momentos em que a comunicação muda de tom, descrições vagas demais para situações que deveriam ser objetivas, pausas estranhas, reações que parecem fora do padrão esperado. Nada disso isoladamente prova qualquer coisa, mas o problema nunca foi um único detalhe. É o conjunto. É a repetição de pequenas inconsistências que, quando somadas, criam uma sensação difícil de ignorar, como se existisse algo ali que nunca foi explicado de forma completa. E essa sensação foi suficiente para alimentar uma das perguntas mais persistentes da internet: o que realmente foi visto na Lua? Porque se tudo fosse exatamente como foi apresentado, não existiria esse nível de dúvida se mantendo vivo por décadas. Ao mesmo tempo, outro ponto começa a ganhar força nas discussões: o lado oculto da Lua, aquela região que nunca vemos da Terra, que durante muito tempo foi um mistério absoluto, hoje já mapeada por satélites, analisada por sondas, registrada em alta resolução, e ainda assim continua sendo o foco de uma curiosidade desproporcional, porque mesmo com tecnologia suficiente para estudar qualquer área da superfície lunar, existe um interesse crescente exatamente nessa face escondida, missões sendo direcionadas, estudos concentrados, análises mais profundas. E isso levanta uma questão inevitável: se já sabemos tanto sobre a Lua, por que ainda existe essa insistência em explorar justamente o que nunca foi visível diretamente? E no meio de tudo isso, existe o ponto mais desconfortável de todos: o tempo. Mais de 50 anos se passaram desde a última missão tripulada, e esse intervalo não se encaixa em nenhum padrão lógico de evolução tecnológica, porque quando a humanidade conquista algo, ela avança, ela melhora, ela expande. Mas no caso da Lua, aconteceu o oposto. Alcançamos o ponto mais alto e simplesmente paramos, sem continuidade, sem presença humana, como se aquela conquista tivesse sido interrompida de forma abrupta. E as explicações mais comuns falam sobre custos, política, fim da Guerra Fria, mudanças de prioridade. Tudo isso faz sentido na superfície, mas ainda deixa lacunas, porque nenhuma dessas razões explica completamente por que a humanidade aceitou ficar meio século sem retornar ao único lugar fora da Terra onde já esteve fisicamente. E é exatamente nessas lacunas que as teorias mais intensas começam a surgir. Algumas falam sobre estruturas incomuns registradas em imagens, outras sobre possíveis observações que nunca foram totalmente divulgadas. E há também aquelas que sugerem algo ainda mais perturbador, que talvez a Lua não seja tão inativa quanto sempre foi apresentada. Essas ideias podem parecer exageradas, podem parecer improváveis, mas continuam existindo por um motivo simples. Elas se alimentam de perguntas reais que nunca receberam respostas definitivas. E quando existe dúvida, ela se espalha, cresce, se transforma e ganha força. Agora, conecta tudo isso com o momento atual. Uma missão como a Artemis II sendo apresentada como um novo começo, enquanto ao mesmo tempo uma corrida global se intensifica. Múltiplos países direcionando atenção e recursos para o mesmo destino, um interesse crescente em regiões específicas da Lua e uma abordagem que mistura urgência com cautela. O cenário deixa de parecer simples, deixa de parecer apenas científico e começa a parecer estratégico, como se estivéssemos diante de algo maior, algo que não está sendo completamente explicado. E quando você observa esse padrão, décadas de ausência, dúvidas persistentes, retorno repentino e avanço controlado, a pergunta muda completamente de forma, deixa de ser sobre o que sabemos e passa a ser sobre o que ainda não foi dito, porque talvez o problema nunca tenha sido falta de informação. Talvez o problema seja exatamente o contrário.
Talvez exista informação demais, e nem tudo pode ser contado de uma vez só. E quando todas essas peças começam a se encaixar, a história deixa de parecer apenas curiosa e passa a carregar um peso muito maior. Porque não estamos mais falando só de dúvidas ou teorias espalhadas pela internet. Estamos falando de interesses reais, estratégicos, bilionários, que estão sendo colocados em prática agora, diante de todo mundo. E isso muda completamente o jogo, porque pela primeira vez em décadas, a Lua não está sendo tratada apenas como um símbolo ou um destino científico. Ela está sendo tratada como um território, como um ponto de controle, como algo que pode definir o futuro da presença humana fora da Terra. E isso explica parte da urgência, mas não explica tudo. Porque se fosse apenas sobre recursos ou posicionamento, o movimento seria direto, agressivo, sem hesitação. Mas não é isso que estamos vendo. O que existe é uma combinação estranha entre avanço acelerado e extrema cautela, como se cada passo estivesse sendo calculado com muito mais cuidado do que deveria. E é exatamente aí que o desconforto cresce. Porque quando governos e organizações como a NASA começam a investir pesado, acelerar cronogramas e ao mesmo tempo limitar certas ações, isso normalmente indica que existe mais em jogo do que está sendo dito publicamente. E no centro de tudo isso está a missão Artemis II, que à primeira vista parece apenas um teste, mas olhando com mais atenção, funciona como uma peça-chave dentro de algo muito maior. Porque ela não está indo para conquistar, não está indo para explorar profundamente. Ela está indo para observar de perto, para validar rotas, sistemas, distâncias, como se estivesse preparando o caminho para algo que vem logo depois. E isso levanta uma possibilidade que muita gente evita considerar. E se essa missão não for sobre descobrir, mas sim sobre confirmar dados que já foram coletados, confirmar regiões específicas, confirmar que certas condições ainda estão exatamente como esperado. Porque se isso for verdade, então a narrativa muda completamente. Deixa de ser uma jornada rumo ao desconhecido e passa a ser uma volta a um lugar que já foi analisado com muito mais profundidade do que imaginamos. E quando você soma isso ao interesse crescente em áreas específicas da Lua, principalmente regiões com presença de gelo e crateras permanentemente sombreadas, o cenário fica ainda mais intrigante, porque essas áreas não são apenas cientificamente interessantes, elas são estratégicas, são recursos, são pontos de sobrevivência para futuras bases humanas. E onde existe recurso, existe disputa. E onde existe disputa, existe silêncio, existe controle de informação, existe narrativa cuidadosamente construída. E isso nos leva a uma reflexão mais direta. Talvez o maior segredo não seja algo estranho ou inexplicável na superfície lunar. Talvez o verdadeiro segredo seja o quanto a Lua se tornou importante. Importante a ponto de justificar décadas de planejamento silencioso. Importante a ponto de reacender uma corrida global quase ao mesmo tempo. Importante a ponto de transformar uma simples missão de órbita em um passo crítico dentro de algo muito maior. E se esse for o caso, então o que estamos vendo agora não é apenas exploração, é posicionamento, é preparação. É o início de uma nova fase, onde a Lua deixa de ser um destino e passa a ser um ponto de controle estratégico para tudo o que vem depois. E é exatamente isso que torna tudo ainda mais inquietante. Porque se existe tanto cuidado, tanta disputa silenciosa e tanto investimento concentrado em um único lugar, então a pergunta final começa a tomar forma de maneira inevitável. O que realmente está em jogo na Lua que faz com que o mundo inteiro esteja se movendo ao mesmo tempo, mas sem explicar completamente o porquê. E quando você chega até aqui, já não dá mais para olhar para tudo isso como apenas uma missão espacial comum, porque a sensação que fica não é de descoberta, é de retorno calculado. É como se cada movimento estivesse sendo feito com base em algo que já é conhecido,
mas que nunca foi totalmente revelado. E isso muda completamente o significado do que está prestes a acontecer, porque a missão Artemis 2 deixa de ser apenas um marco tecnológico e passa a ser um ponto de virada, um momento em que a humanidade se aproxima novamente da Lua depois de décadas mantendo distância física, observando de longe, analisando, mapeando, estudando, mas evitando estar presente de forma direta. E quando essa aproximação acontece agora, depois de tanto tempo, com tanto investimento e tanta atenção global, é impossível não perceber que existe algo maior por trás disso tudo, porque não estamos vendo apenas um país se movimentando, estamos vendo múltiplas potências direcionando recursos ao mesmo tempo, empresas privadas entrando no jogo, tecnologias sendo aceleradas, tudo convergindo para o mesmo destino. E isso não acontece sem motivo, nunca aconteceu na história, e provavelmente não está acontecendo agora por acaso. Ao mesmo tempo, existe um detalhe que continua incomodando, mesmo depois de todas as explicações oficiais, mesmo depois de todos os discursos otimistas, eles ainda não vão pousar, e esse detalhe, por menor que pareça, carrega um peso enorme, porque depois de 50 anos, depois de todo o avanço tecnológico, o primeiro passo de volta ainda é feito com distância, ainda é feito com cautela, como se aproximar fosse necessário, mas tocar ainda exigisse algo a mais, e isso reforça uma sensação difícil de ignorar, a de que a Lua não é apenas um destino, é um ponto sensível, um lugar que precisa ser tratado com mais cuidado do que qualquer outro que já exploramos. E quando você conecta isso com tudo que veio antes, décadas de ausência, dúvidas que nunca desapareceram, teorias que continuam surgindo, interesses estratégicos crescendo em silêncio e uma corrida global acontecendo quase ao mesmo tempo, a narrativa começa a ganhar outra forma. Deixa de ser sobre o que sabemos e passa a ser sobre o que ainda não foi completamente revelado, porque talvez o maior segredo nunca tenha sido algo visível, talvez nunca tenha sido uma estrutura ou algo inexplicável na superfície. Talvez o verdadeiro segredo seja a importância da Lua em si, uma importância grande demais para ser tratada como apenas mais um capítulo da exploração espacial, grande demais para ser explicada de forma simples, e exatamente por isso controlada, medida e revelada aos poucos. E se isso for verdade, então a missão Artemis 2 não é o começo de uma nova história, é a continuação de algo que ficou incompleto por mais de meio século, algo que está sendo retomado agora, passo a passo, com mais tecnologia, mais cuidado e muito mais em jogo. E é nesse ponto que tudo se resume a uma única pergunta. Uma pergunta que não aparece nos comunicados oficiais, que não está nos discursos e que provavelmente nunca será respondida de forma direta. Se depois de tudo isso, a humanidade decidiu voltar, não apenas olhar, não apenas estudar, mas se aproximar de novo, então, o que exatamente existe na Lua que faz com que, mesmo depois de 50 anos, a gente ainda não consiga simplesmente tratá-la como algo resolvido? E se essa resposta não for tão simples quanto parece, então talvez essa missão não esteja nos levando apenas de volta à Lua. Talvez ela esteja nos levando de volta a uma verdade que ficou escondida por tempo demais. Comenta aqui embaixo o que você acha de tudo isso, porque essa história está longe de acabar. Te vejo no próximo Fatos Internos.